Novo centroavante na área do Flamengo. Vamos falar sobre isso. Vou falar também do presidente BAP que quebrou o silêncio sobre a movimentação do Flamengo no mercado de transferências. Vou trazer o sinal de alerta que está ligado dentro do Flamengo. E um jogador que pode desfalcar o Flamengo na final da intertemporada contra o Benfica. Fala, nação rubro-negra. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar, deixe o like, se inscreva no canal. Muito importante mesmo seu like e a sua inscrição. Seu like só mostra que você vai se manter muito bem informado das notícias que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Você vai se manter muito bem informado sobre os conteúdos que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Então, pô, não custa nada. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Você vai assistir o vídeo, vai se manter muito bem informado e não vai pagar absolutamente nada. Então, para me dar uma força, faz isso. Também não esqueça de compartilhar o nosso canal e os nossos vídeos para os seus amigos rubro-negros e rubro-negras. Também não esqueça de ativar o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Fez tudo isso? Tamo junto, bora pro vídeo. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui. Já falando da situação aqui, envolvendo a situação do técnico Leonardo Jardim, porque a situação do treinador é o seguinte: hoje o Flamengo iniciou a preparação para o jogo contra o Benfica, né? A final da intertemporada em Portugal. O Flamengo vai enfrentar o Benfica no sábado, jogo que vale o troféu de campeão. E aí, hoje o Flamengo iniciou a preparação, amanhã o Flamengo faz o último treino e sábado o Flamengo enfrenta o Benfica às 3h30 da tarde. E aí a situação é o seguinte, galera. O que chamou a atenção no treino de hoje foi o lateral esquerdo Ayrton Lucas. Ele não treinou a campo hoje com o técnico Leonardo Jardim e com os demais companheiros. E aí isso virou muito, né? A galera ficou, uai, por quê? Por quê? E aí a informação que saiu que é o seguinte: o Ayrton Lucas, para quem não lembra, ele foi substituído ainda no foi substituído, na verdade, no jogo contra o Lausanne com dores musculares na coxa, no amistoso, né, que o Flamengo estava jogando contra o Lausanne. E aí a situação é o seguinte: com essas dores musculares na coxa, no jogo contra o Lausanne, ele não foi a campo no treino desta quinta-feira lá em Portugal. E aí a informação que saiu é que é o seguinte: o Flamengo aguarda o resultado dos exames médicos para confirmar se o lateral sofreu alguma lesão. Ou seja, por mais que o jogador foi substituído com dores musculares na coxa durante o amistoso, e por mais que ele não tenha treinado em campo, o Flamengo ainda aguarda o resultado do exame aguarda o resultado de exames, né, para realmente confirmar. Será que ele realmente machucou? Será que realmente ele teve uma lesão? E aí, o que chama a atenção é que ele foi um desfalque hoje no treino do técnico Leonardo Jardim, o que liga um sinal de alerta dentro do Flamengo, né? É um jogador que é muito importante para o técnico Leonardo Jardim. A gente sabe que teve a lesão do lateral direito Daniel Sales, então é uma lesão que preocupou o treinador. E agora essa situação do Ayrton Lucas. Gente, vamos lá. É claro que se o Ayrton Lucas realmente não tiver condição para o jogo, vai ter que colocar o Johnny. Mas o Johnny é um garoto da base. Ele vai começar ele como titular no jogo contra o Benfica, que ele pode jogar mal, ele pode se sentir nervoso. Gente, se o Ayrton Lucas não tiver condição, o Jardim não vai ter opção. Ele vai ter que colocar esse garoto, ele não vai ter opção. Se ele não tiver o Ayrton Lucas, que Deus me livre se isso não aconteça, ele vai ter que colocar o Johnny. Mas se tiver o Ayrton Lucas, ele vai ter que colocar, porque a expectativa é que ele venha com a cavalaria toda, com o time todo titular para a partida contra o Benfica. E se não tiver, que o Johnny consiga fazer uma grande partida, igual ele fez contra o Lausanne, contra o Benfica. Enfim, vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação, envolvendo a situação do Ayrton Lucas, situação que pegou todo mundo de surpresa, do que foi um desfalque do treino do técnico Leonardo Jardim. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre o presidente BAP, que deu uma entrevista, gente. E aí, a situação é a seguinte: ele deu uma entrevista para o jornalista Vene Casagrande. Ele deu uma entrevista para o jornalista lá do Rio de Janeiro, o Vene Casagrande. E aí, ele deu uma entrevista. Aí, ele até postou nas suas redes sociais a entrevista. E aí, o título, ele falou assim, ó: BAP abre o jogo sobre movimentação do Flamengo no mercado. E aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Ele deu a entrevista, ele falou algumas palavras aqui que eu não posso falar elas aqui, porque senão vai dar ruim pro meu canal. Então eu vou trocar essas palavras, tá? Vocês podem ficar meio sem entender, mas eu vou tentar ler o máximo possível normal para vocês conseguirem entender, porque essas palavras são xingamentos, então eu não posso
falar xingamento aqui, porque senão eu também não gosto de falar xingamento, eu não gosto. Então eu vou tentar ao máximo falar normal possível, mas eu vou trocar esses xingamentos por outras palavras. Fechou? Então vamos começar aqui. Ele começou falando assim, ó: as pessoas estão em um nível de ansiedade, como se o nosso elenco fosse muito ruim e os recursos fossem infinitos. O elenco do Flamengo é ótimo, não estamos desesperados e não vamos pagar qualquer preço, porque nós não somos sem noção. Não queremos 30 jogadores, mas sim 2 ou 3, e não queremos um jogador, queremos o jogador. Então, se vocês conseguirem ler o que ele... Eu vou até ler de novo para vocês aqui, ó. As pessoas estão em um nível de ansiedade, como se o nosso elenco fosse muito ruim e os recursos fossem infinitos. O elenco do Flamengo é ótimo, não estamos desesperados e não vamos pagar qualquer preço, porque nós não somos sem noção. Não queremos 30 jogadores, mas sim 2 ou 3. E não queremos o jogador, não queremos um jogador, queremos sim o jogador. Foi o que o presidente BAP falou, falando, ó, o nosso elenco não é muito ruim, nós não temos dinheiro infinito. Então a gente não vai ficar desesperado pagando dinheiro em 30 jogadores, 2 ou 3 jogadores, porque ele falou, nós não queremos um jogador, nós queremos achar o jogador. Foi o que o presidente BAP falou para o jornalista Vene Casagrande. Eu gostei do que o presidente BAP falou. Para lembrar que ele já tinha falado alguns tempos atrás que o Flamengo ia no mercado procurar o jogador. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Ele quebrou o silêncio sobre a movimentação do Flamengo no mercado, porque José Boto deu uma entrevista alguns dias para trás lá em Portugal, falando que a janela estava fechada, o Flamengo estava seguindo, monitorando, mas só ia começar a contratar mesmo, a agir no mercado mesmo, fazer proposta, contratar assim que a janela abrir, porque no momento a janela de transferências ela está fechada. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação, hein, envolvendo, cara, a situação do presidente BAP, que quebrou o silêncio, né, falando sobre essa situação, dizendo aí, ó, nós não temos dinheiros infinitos. E eu gostei muito da postura do presidente BAP sobre isso, né? Eu gostei demais da postura dele. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre novo centroavante na área do Flamengo. Gente, a informação que a ESPN trouxe, depois o jornalista Paparazzo Rubro-Negro confirmou essa informação. Ainda assim, o Flamengo mantém conversas para contratar o atacante Ayran, de 17 anos, e um dos principais destaques do Cuiabá na temporada. Promovido recentemente ao elenco profissional, o jovem já disputou 3 partidas oficiais pelo clube e marcou apenas um gol. A princípio, o rubro-negro pretende pagar a multa rescisória do jogador para o mercado nacional, que é avaliada em cerca de 10 milhões. Em seguida, o atacante passaria por um processo de transição entre as categorias de base e o elenco profissional. Vai lembrar que antes de chegar ao Cuiabá, Ayran teve uma passagem pelas categorias de base do Botafogo, onde permaneceu até 2024. Ou seja, eu não sei se vocês lembram, mas eu falei algum tempo atrás aqui no canal sobre esse atacante Ayran, que o Flamengo estava querendo contratar. O Flamengo chegou a abrir negociações por ele, né? Como diz assim, o Flamengo pretende pagar, né, a multa. Eu falei alguns vídeos bem para trás mesmo, antes da Copa do Mundo, eu cheguei a falar sobre esse atacante que o Flamengo estava disposto a pagar. E aí a informação que saiu no mercado da bola é que o Flamengo continua mantendo conversas sobre esse atacante. Como dizer, um atacante que foi recentemente promovido pelo Cuiabá ao elenco profissional, jogou 3 partidas oficiais e marcou apenas um gol. É um garoto que tem 17 anos, é um centroavante. Como disse, o jogador chegaria no Flamengo e ele passaria por um processo de transição, né, entre as categorias de base e o profissional do Flamengo. Vai lembrar que o Flamengo é acostumado a fazer isso. O Flamengo fez isso quando contratou o lateral direito Mateuzinho, que hoje está no Corinthians, né? O Flamengo contratou ele do Londrina, ele bem novinho. O Flamengo fez isso, fez a transição entre categoria de base e profissional. Ele foi pro profissional do Flamengo, explodiu, e o Flamengo vendeu ele para o Corinthians. E aí,
O Flamengo quer fazer isso de novo. O Flamengo fez isso com o lateral direito Wesley, que é a seleção brasileira, hoje está lá na Roma. O Flamengo contratou ele do Tubarão bem baratinho. O Flamengo contratou ele, fez a transição entre categoria de base e profissional, e ele subiu pro profissional, explodiu, e aí o Flamengo vendeu ele para a Roma. Então o Flamengo já é acostumado a fazer isso com os jogadores que contrata. Então vamos ver o que vai acontecer, se realmente o Flamengo vai contratar, realmente vai pagar essa multa aí de 10 milhões para trazer o atacante para o nosso querido clube mais querido, mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do nosso Flamengo. Bom, galera, essas transformações do nosso Flamengo. Se quer deixar o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês, nos que Jesus chama. Falou!